Então, hoje a gente está com a intenção de fazer de vocês conhecerem, né? O que tem por trás desses produtos que vocês compram da gente, a Orquídea. Tem aqueles produtos que vem da Olambra e que tem aqueles grandes produtores automatizados e que tem aquela qualidade, a forma de cultivo. E tem outros produtores que são mais familiares, né? De outras regiões, que eles formam associação e são formados por pequenos, médios e grandes produtores familiares. Então, um desses produtores que a gente vai entrevistar hoje é o nosso amigo Mauro Sakamoto. Ele é de Arujá, Mogi das Cruzes, né? Que aqui fica em Itapetí. Aí a intenção é dele contar um pouco a história de vida dele, a jornada dele, de como ele conseguiu produzir, formar, né? De construir esse mar de orquídeas aqui, né? Então Mauro, no começo, assim, só para saber, para falar um pouco de você, né? Sim. Do começo, assim. Sim. Faz quanto tempo que você está nessa área de orquídea? Bom, na realidade, todo esse trabalho foi iniciado através dos meus pais, né? Da minha família. Eles iniciaram com o Dendróbio nobile, né? Que foi um produto da região mesmo, influenciado também pelos amigos, pelos vizinhos, né? A gente começou numa área bem pequena mesmo e foi multiplicando dali. Aí você começou com Dendróbio, orquídea mesmo? Isso, com orquídea mesmo, orquídea mesmo. Aí o que aconteceu? Isso já fazem mais de 30 anos. Tá? Na verdade, eu sou formado em engenheiro civil, porém, devido às circunstâncias, me fez voltar aqui para a empresa. Então, é uma coisa que eu adoro hoje, eu não largo mais, porque é uma coisa que realmente me atrai bastante. E aí a gente começou com o Dendróbio nobile e ao longo do tempo nós fomos diversificando a linha de produtos. Trabalhamos também com outros tipos de flores em vasos, né? Por exemplo, hortênsias e outros produtos. Porém, hoje a gente já não trabalha mais, porque economicamente nós vimos que realmente não estava muito bem com aquele retorno esperado. Então, por isso que nós continuamos hoje com orquídeas. Então já diversificamos bastante nossa linha. Aí seus pais ainda continuam trabalhando, né? Meu pai, por exemplo, já aposentou. Né? A minha mãe também ainda trabalha. Da nossa família, são 5 pessoas, mas tem mais 15 colaboradores, né? Que trabalham com a gente. Então, no momento é isso. A ideia é expandir um pouco mais ainda. Então a família toda trabalha aqui? Seus irmãos todos? Não todos. Tá? É que a família é grande. A família... Tem muita estufa, né? Então, assim, pelo menos, apesar de todos os problemas, né, do nosso país, do mundo, com a pandemia hoje, ainda nós temos, assim, projeções de crescimento ainda. É verdade. Então, eu estava falando, já faz acho, quase 10 anos, né, que eu venho aqui, conheço você, e a gente vê, assim, que está diversificando, aumentando e se adaptando, né? Cada vez mais porque época, hoje é muito difícil se você trabalha com uma monocultura, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E você tem que produzir bastante. Por quê? Porque a margem de lucro é pequena, porque a concorrência é muito grande. Né? É verdade. Então, uma visão que eu tive, já faz 5, 10 anos, foi sempre diversificar a linha de produtos. Sempre estar lançando produtos novos. Tanto é que você trazia algumas coisas de fora, né? Você sim. Pegava a gente trabalha, né, com a área de importação, tudo. Então sempre estou buscando produtos fora. Na verdade, nessa pandemia eu não pude viajar, mas já tinha planos para o ano passado, viajando e buscando novos produtos, né? Coisas diferentes. Então, pena que essa pandemia atrapalhou e ainda está atrapalhando, né? Porque as viagens, a gente achou que ia retornar, porém, estão meio que bloqueados novamente. E nessa época, antes da pandemia, a gente via assim que era um tipo de mercado, né? O pessoal vinha, comprava florido, tinha muita exposição, né? Então a dinâmica era outra, né? Isso, tanto que o nosso foco era atender mais as pessoas de exposição. Essa era seu principal cliente. Isso, era o principal cliente. Tanto que na pandemia foi diminuindo esse pessoal de feiras, porque as feiras foram bloqueadas, né? E aí aumentou o pessoal de internet, que fazem as vendas como você, né? Que faz a venda na internet, e isso deu uma equilibrada.
né? E foi bom porque, por um lado, assim, a pandemia, é claro que foi muito triste, né? Levou muitas vidas. Mas em termos de negócio, mudou um pouco o jeito das pessoas encararem a planta, né? Encararem a flor. Não só orquídeas, mas como outros tipos de plantas também, em geral. Porque as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, começaram a cuidar mais do ambiente. Então, deu uma diferença aí o cuidado, né? Entendeu? O cuidado que a pessoa cuida da planta, né? Não é só mais ganhar. Isso, não é só mais ganhar e jogar fora. Agora a pessoa compra planta, compra outros tipos de materiais para replante, né? Que seja, é um conjunto todo, assim. É verdade. Porque antigamente era focado muito em planta florida, né? Que a pessoa vinha, tinha que ter flor para depois ter o produto, né? Sim. Aí era hoje pra gente facilitou um pouco mais, assim, no quesito, assim, porque como os pessoal de internet prefere plantas sem flor, por causa que se for enviado dentro da caixa ela vai estragar, então facilita porque a gente não precisa mais tutorar a planta, né? Não precisa mais cuidar, embalar certinho. Né? Fora o tempo, né? Que vai demorar mais alguns anos, você já consegue, né? E o custo também, né? Que fica então, o custo melhora um pouco, apesar que a maioria dos insumos aumentaram muito, né? Coisa de 100%, 200%, dependendo do produto. Então, hoje a gente vê que está tudo descontrolado. Então, para o empresário é muito difícil trabalhar, porque ele não tem bases, né? Ele, quando vê o preço está quando vai recomprar já está outro. E repassar isso é o mais difícil. É difícil, também, né? Então a gente não consegue repassar, na verdade, todo esse reajuste, né, dos insumos, né? E o mais legal que eu achei de você, assim, comparando, né? Porque a gente conhece assim, bastante, você também conhece bastante produtor, mais do que eu, né, dessa região, é se adaptar, né, depois da pandemia, porque muitos acreditavam assim, muitos, né, todo mundo acreditava que ia passar e que ia voltar ao que era antes. Então muita gente não apostou, né, em diversificar e modificar. Aí com você não, a gente vê que você se adaptou e modificou rápido, né? Foi até bem rápido. Que assim, essa ideia de modificar já vem ao longo dos anos. Já tem, né? Não é uma coisa de última hora, porque orquídea, o ciclo de orquídea é muito longo. Né? São 3, 4, 5 anos. Então o que nós vemos hoje aqui na nossa empresa é resultado de investimento já de um longo prazo já. Era uma vontade que você tinha antes, né? De diversificar. Sempre tive isso antes. Né? Então isso facilitou um pouco mais. Né? Então isso ajudou bastante. E aí, da sua família, quem que trabalha aqui com você? Tem a sua mãe, que eu vejo ela de vez em quando, está sempre ajudando aqui. Na pandemia a gente já não viu mais ela, né? Sim. Ela é Antes tinha o meu pai, porém meu pai que pediu para descansar. Porque... Aposentadoria, pediu para o chefe porque a família... É que assim, né? Não é que eu queira que ele trabalhe. É que é legal você dar uma atividade para fazer, para distrair. Né? Porque é uma pessoa que fica parada, por exemplo, você dentro de casa enferruja, né? E não é questão de dinheiro, assim, precisa trabalhar para retornar. Não, é mais para ter alguma coisa. A minha mãe também é a mesma coisa. Né? Ela adora trabalhar nisso, né? Gosta. Então, mesmo assim, ela até é mais forte que a gente. Muito! Pela idade. Aí você vem para cá, você vê, né? A mãe dele aqui conversando, batendo papo, trazendo planta, vendendo também, oferecendo, né? E aí tem meu irmão mais velho, o Carlos, né? Aí tem o irmão do meio, que na verdade ele estava no Japão faz alguns anos atrás, e aí a gente acabou absorvendo ele. E tem eu, e agora tem minha sobrinha, que é a filha do mais velho do Carlos. Então a parte administrativa. Sim, eu tenho mais duas irmãs, mas não estão aqui. Né? Então a minha sobrinha já está mais nessa parte de redes sociais, a gente está começando tentar divulgar um pouco mais, né? Os produtos, então eu não sei se eu posso falar também, né? Pode da Flora Sakamoto, né? Por favor, visitem, siga-nos, né? Siga, porque vale a pena, você não vão se arrepender, não. Ainda, por exemplo, tem um Facebook que ainda tá um pouco, né? A gente precisa estar mais atuante, tem o Instagram também, né? Então a gente pouco a pouco tá... É um outro mundo, né? Isso daí, então, um outro tipo de venda, isso, né? porque a gente tem muita coisa para apresentar para vocês, né? Muita novidade ainda. Esse ano estamos lançando mais novidades. Esse ano ainda? Sim.
E ano que Dezembro? vem vamos também, né? Tem muita coisa. Não vou perder tempo, né? É, isso aí. Não, mas é verdade, porque antigamente era assim, antigamente falando antes da pandemia, o cliente vinha com caminhão e carregava o caminhão com 50, 100 caixas, né? E Sim. depois ia, e era fila de caminhão que tinha aqui para carregar e para exposições, para Sim. você ver como movimenta a exposição, Sim. né? Que era uma exposição Sim. do Brasil inteiro. Né? Antigamente, assim, nosso foco sempre foi o atacado. O atacado. Né? O varejo ainda não atendemos, né? Uhum. Ainda não é objetivo. Uhum. Então hoje mudou bastante com a pandemia. É. Antigamente a gente trabalhava com uma venda muito maior, porém com menos clientes. Uhum. Hoje mudou, hoje dá mais trabalho. Dá. Porque muito, cada cliente é uma pessoa especial que a gente precisa atender. Uhum. Então hoje vem mais gente comprando menos. Mas isso aumentou o volume de pessoas, né? De clientes. Porém a compra é menor. Dá mais trabalho, mas é o nosso... Faz parte do época, negócio. Né? É a época, a realidade agora. Isso, né? a realidade. Então a gente tem que correr bastante para conseguir a manter mesma rentabilidade. E aí eu soube que você também montou o laboratório aqui, né? Sim, sim, nós temos laboratório também. Na verdade, já fazia anos, coisa de 5, 10 anos, até mais talvez, que eu ficava pensando, vou fazer, não vou fazer. Eu já tinha desistido, né? Porque a gente tinha... como posso falar, a gente terceirizava esse serviço, né, com parceiros e tal. E porém, com essa pandemia, com a alta do dólar, alta de frete, de importação, tudo isso fez mudar um pouco de ideia. Então esse ano a gente inaugurou nosso laboratório, né? Então estamos aí. É semente meristema que você está fazendo? Semente meristema, sim. Então estamos aí, ainda estamos gatinhando, mas estamos trabalhando firme. Estamos trabalhando. Já tem uma colaboradora já dentro, tem uma técnica que também trabalha já. Então a ideia é estar aumentando isso um pouco mais. Seria um outro negócio, né? Isso, é uma outra atividade. Uma outra atividade. Porque a gente tem que pensar como um negócio. Né? O laboratório também tem que dar dinheiro, senão não dá certo. Senão é melhor fazer com outros. Né? E essa visão assim que você tem do negócio daqui é bem diferente da visão de negócio lógico, né, dos nossos pais, né, que antigamente era assim, a gente produz uma coisa bonita, leva para o Ceasa, aí vende, aqui não vende de volta, inclusive tinha muitos produtores que tinham box no Ceasa e vendia lá. Antes era assim, né? Antes era mais assim. Então aí essa transição desse pensamento assim, de fazer esse tipo de venda para uma coisa mais atual aqui agora, de você assumir isso, teve dificuldade? Olha, não é que foi uma dificuldade, foi uma transição. Né? Foi uma transição. Pouco a pouco a gente foi abandonando esse pensamento, né, de produto de CEAGESP, de CEASA, de mandar produto, além de ser consignado, o que é um problema. Né, porque você acha que vendeu e na verdade está retornando o produto porque o mercado estava fraco. Todo dia era um dia, né? Então era uma novidade, assim, era uma surpresa às vezes desagradável, né? Porque você enche o caminhão e quando vai ver tem um monte de volta. E não é esse, não era, né? O negócio não era muito legal por causa disso. Então pouco a pouco a gente foi mudando, a gente foi abrindo o sítio para fazer a venda aqui. Porque antigamente a gente não fazia venda aqui. Muitos ainda não fazem, né? Isso, muitos produtores não fazem. Né? Mas o bom aqui da nossa região é que muitos fazem esse tipo de trabalho. Verdade. Isso faz atrair os clientes, né, como você, para poder comprar diretamente com o produtor. E aí, por exemplo, essa parte assim de geração para geração, né, de você criar pessoas, né, que continuem com o seu negócio. É um desafio, né? Eu vejo lá na chácara também que é sempre um desafio. A gente vê o que era antes, o que é agora e ver o que é depois, né? Agora, quem que vai cuidar porque é uma depois, coisa né? difícil, né? Essa troca de geração, né? Porque você pode ter 10 filhos, mas se eles não gostam... Sua mãe teve 5, né? Então, assim, é difícil porque a pessoa tem que gostar do trabalho. Porque ser empresário não é fácil. Não é fácil. Porque é muito desafio. Né? Você tem que pensar em tudo, na verdade, como empresário. Você tem que pensar na parte de recursos humanos, você tem que pensar na parte de investimento, tem que pensar nas metas a longo prazo, tem que resolver problemas de agora,
né, problemas, né, essa pandemia aí bagunçou tudo, né? Verdade. Então, isso realmente é muito desafiante para o empresário. E essa parte toda de funcionário, de parte pessoal, produção, acompanhar, você que faz tudo então? Infelizmente ainda assim, é um serviço assim, eu fico um pouco sobrecarregado. Fica mesmo. Porque na verdade eu já deveria ter uma equipe um pouco assim mais setorizada assim para cada, né, uma equipe de vendas, né, uma equipe do escritório que faz essa parte de recursos humanos, tudo. Mas ao longo do tempo a gente tem mudado algumas coisas. Né? Não é fácil, mas a gente tem que buscar outros profissionais para poder atender os nossos serviços, né? Porque fica muita coisa acumulada. Muita coisa. Porque o coração do negócio são as plantas, né? Então é você chegar aqui, observar, falar, esse vai bem, esse não vai bem. É que não sei se posso dizer um coração, mas tudo é importante, né? Não adianta você ter um produto bom se você tem um péssimo atendimento também. Também né? Porque tem muitos clientes que não vão porque é mal atendido, né? Não é só pela planta. Né? Isso acontece em qualquer ramo. Né? Às vezes é a mesma coisa que entrar numa loja, a pessoa começar a ser mal educada, aí você fala, não vou comprar aqui não, tchau, né? Então, como aqui também é a mesma coisa. Então a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Sempre tem que ter produto para atender o cliente, o que é um desafio enorme. Ano passado nós tivemos problemas com importação. Tem importação que era para ter vindo ano passado, não chegou esse ano ainda. Caramba! Né? Por causa de uns problemas porque antes era mais terceirizado, né? Então o que acontece? A gente ficava muito na mão de umas pessoas, né? Principalmente em questão de mudas. Por isso que a gente fez laboratório e a gente está trabalhando diretamente. Ser mais independente. Isso, ser mais independente. Mas isso foi bom, essa pandemia foi bom para mudar né? certas Forçar a coisas, mudança, né? Então é isso, é tudo um conjunto. Então você tem que ter produto bom, tem que ter cliente bom que pague também, porque não adianta ter cliente ruim. Porque, assim, inadimplência acontece. Né? Sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Era com cheque, agora Isso não só com produtor rural, mas um lojista. Se bem que hoje o lojista já recebe com cartão, então já é mais seguro. Mais seguro. Agora essa parte rural é um pouco mais complicada mesmo. E o que você enxerga assim daqui para frente, assim? Porque tudo é tendência, né? Porque quem imaginava que uns 10 anos atrás que a venda era bem focada em catleia, falenopsis, coisa florida, né? Sim. E espécie, a gente sente um pouco essa sazonalidade, né? Falar em espécies queria um pouquinho, mas agora veio com toda força, né? Sim. Essa vontade de querer espécie, né? Sim. Agora, mais pra frente, como será que vai ser, né? Olha, eu como empresário eu tenho que ser otimista. Eu tenho que acreditar. E eu realmente acredito que muita coisa vai mudar. Por exemplo, a gente não tem... É claro que, como posso dizer, nossa população não tem um poder aquisitivo como um europeu ou como um norte-americano, por exemplo. Né? Ou um asiático, por exemplo. Então o que acontece? O consumo per capita ainda é baixo. Ainda é baixo. Ainda as pessoas ainda não têm o hábito de vou lá comprar uma flor, vou deixar para enfeitar, né? Então aí tem, porém ainda é pouco, né? Então isso ainda, eu acredito que isso vai mudar pouco a pouco. Né? É claro que essa pandemia trouxe muita pobreza, infelizmente, né? Uma coisa muito triste, né? A gente vê muita pessoa em situação de rua mesmo, né? Mas assim, tirando isso, a gente ainda vê que as pessoas ainda podem estar se habituando a comprar flor. Né? Porque planta é uma coisa engraçada, né? Não é questão de dinheiro, né? Isso. É a pessoa assim gostar e a graça da orquídea é essa, você conseguir cultivar, né? Sim. Folhagem também é a mesma coisa. Sim. Então planta em geral de você conseguir cultivar e aí ele retorna com flor pra gente, né? No caso da orquídea, né? Isso. Então, aí você tinha comentado o negócio de espécie e de híbrido, né? O nosso foco é manter essa produção tanto de produtos híbridos como de espécie também. Então, porque são públicos diferentes que a gente atende. Porque espécies são pessoas que fazem coleção, fazem não sei o quê, e os produtos híbridos é voltado mais para floriculturas, para mercados em geral.
né, para garden centers. Uhum. Então espécie já é um produto um pouco mais específico, né? Porém, como é mais difícil de conseguir as plantas, realmente ele tem um valor um agregado maior, Maior, né? Por ser mais difícil de ser encontrado e de Híbrido, ser espécie, multiplicado. né? É verdade. Isso. Uhum. Tá. É mais difícil ser cultivado mesmo, né? Isso. Uhum. Tá certo. E aí você acha que a tendência daqui para frente, porque a tendência antes era planta florida, né? Sim. Agora são as espécies. Então, será que é micro? Será que é... É difícil a gente adivinhar, né? Mas mais ou menos a gente vê o que... É difícil adivinhar mesmo, difícil porque adivinhar, né? orquídea não é como uma flor que você semeia hoje e 3 meses está colhendo. Então. Não é assim. Uhum. Quem conhece orquídea sabe que demora anos. É. Então, para você atingir esse anseio futuro, é difícil, né? Você não tem como descobrir isso, a não ser que você tenha uma bola de cristal. Às vezes vai um pouco na sorte, né? Porque vai na sorte. Você sorte, né? Tenta sentir aquilo que o povo está procurando, que a população está procurando. Mas não é fácil. A gente faz um chute, mas é verdade. É um chute. Por exemplo, tem empresário, tem floricultor que, por exemplo, planta milhões de vasos por ano, porém é um produto só. Ele consegue sobreviver em meio disso, por questão de ser um produto de qualidade, talvez, porque ele consegue concentrar sua atenção em um produto. É verdade. Né? Agora, quando você tem uma linha enorme, cada planta tem um cuidado diferente. Né? Cada planta gosta de um ambiente diferente, né? Irrigação diferente, luminosidade diferente, temperatura diferente. Então, o nosso desafio aqui é isso, né? Porque cada planta tem um jeito diferente de ser. É uma dificuldade, às vezes, né? Lá na orquidária a gente vê assim, às vezes chega uma planta assim, que conseguiu um cruzamento bonita, e olha assim e fala, será que isso aqui é uma planta? Aqui é bonitinho, é pequeno, delicado, suave, bem de gosto japonês, né? A gente olha aqui, será que vai ter esse gosto aqui, né? Porque uma coisa é o que a gente gosta, né? Mas o que eu gosto desse país, apesar, né, de ser descendente de japoneses, é que é um país multicultural. Né? Porque, por exemplo, no Japão é normal as pessoas gostarem daquela cor mais... Cidade grande é flor delicada, pequena, porque espaços são pequenos, né? Sim. Então a gente precisava se diferenciar, né? Cada lugar que ia, né? Isso, tanto que como a gente atende clientes quase do Brasil todo, aqui. Tirando muitos estados ali mais pro norte, porque a distância é muito grande, né? O pessoal viajar demora 2, 3 dias para vir, né? O mais longe que eu tenho em Rondônia, né? Verdade. Tenho cliente também no Nordeste. Vem de caminhão até aqui. Sim. Mas o mais forte mesmo é Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Mas assim, o legal é que assim, a gente consegue oferecer um produto para cada região. Por exemplo, a gente também trabalha, por exemplo, Miltônia, né? Miltônia é uma planta que gosta mais de um ambiente mais fresco. Então, o pessoal do norte, norte ou nordeste, a gente até oferece, vai falar, isso aqui não é bom para vocês. Já vai explicando, né? Isso é essencial. Isso é importante. É importante, porque não adianta eu mandar uma coisa super bonita, vai chegar lá, não vai chegar, né? Até chega, porém não vai durar muito, né? Nada, né? Então, para quem compra e espera conseguir cultivar, às vezes é um pouco decepcionante. Com certeza. Porque a pessoa não consegue cultivar de acordo por causa do clima. Não é porque falta amor, falta cuidado. É porque falta realmente o clima ideal. Né? Falando em clima ideal, você também tem um outro sítio que fica lá em Campos, né? Isso, a gente tem uma área lá na Serra. Lá na Serra, né? Isso, porque produtos de frio, né? Ou produtos que precisam ter um choque térmico. Né? Por exemplo, o dendróbio nobre. É uma planta antiga. É uma planta com um valor não tão alto, mas que a população gosta de ter porque tem muita cor diferente. A gente consegue enganar a planta, né, com o frio, porque a maioria das plantas precisam de um choque para poder florescer. Não são todas, claro, mas a maioria sim. Então a gente engana a planta para ela sair fora de época.
Então, normalmente, o dendróbio nobre sai, floresce na primavera, né, em torno de agosto até novembro, por aí. Porém, a gente consegue tirar desde maio. Né? De maio ficou até pouco tempo ainda. Ainda tem um pouco ainda. Com tantas variedades, por causa de variedade e por causa desse mudança de clima que você faz. Né? Esse é um sistema assim um pouco antigo, né? Por exemplo, hoje tem empresas que têm as estufas são climatizadas, então consegue controlar uma temperatura maior. Igual, né, no início do vídeo você comentou do pessoal de Olambra, né? Lá o pessoal tem estufas climatizadas, né? Então eles tendem a esfriar um pouco a estufa, ou aquece ou esfria. É nessa diferença de temperatura que faz sair a haste floral. E esse é o investimento deles, né? Sim, então, sim. Nós aqui a gente tenta fazer uma coisa mais natural. Mais natural, né? Natural. Por isso que acaba sendo mais... E lá também a gente não só leva dendróbio nobre, mas as plantas que precisam de frio. Né? Por exemplo, Odontoglossum, Newtonia e mais algumas outras plantas que precisam realmente do frio, porque aqui no verão é muito quente. Aqui é muito também. quente. Aqui é quente, né? Aqui tem planta que chega a sofrer mesmo. Então se a gente não tirar daqui e levar para lá, realmente é a planta. E qual é a diferença, você acha, assim, do pessoal da Olambra com vocês aqui dessa região aqui de Arujá? Vocês têm uma associação e vocês têm até eventos que fazem aqui na região, né? Você é presidente, não é? Não. Não é? Mas você é colaborador, né? Eu sou colaborador, mas... Então, a diferença é que, assim, lá em Olambra, né, ele tem um mercado realmente que é o principal do país. Né? É difícil, né, falar isso, mas realmente é o principal. Por quê? Porque lá se reúnem os maiores produtores mesmo, né? Lá cada produtor, um produtor grande que tem lá, equivale a dezenas do nosso tamanho. Porém, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado. Né? A gente busca outros produtos, por isso que veio essa parte da diversificação, para não, por exemplo, não concorrer diretamente com eles. Porque, por exemplo, eles são muito fortes. A orquídea, por exemplo, a principal lá é a Phalaenopsis. Eu planto Phalaenopsis também, né? Tanto híbridos como espécies. Então, tudo isso veio para não competir diretamente com eles. Já vendo isso, né? Porque como eles são muito competitivos, então o preço realmente de venda muitas vezes é muito baixo. Às vezes até mais baixo do que o preço de custo de produção. Então isso acontece, eles ganham ali na média, né? Porque tem hora que ganha um pouco mais. Mas tudo isso fez com que eu mudasse todo esse nosso portfólio de produtos. E aqui, por exemplo, pelo que você vê, né, do pessoal, dos clientes que vêm aqui, e o que você aconselha para quem vai começar um negócio agora, né? Então são dois negócios, o negócio de produtor, que alguém quiser começar, né? Porque muita gente olha assim e fala, nossa, eu queria começar com esse negócio, né? E tem muita gente que fala, quero começar com revenda de plantas, qual o conselho que você daria para esses dois nichos assim? Então, primeiro para revendedor, então. Para comercializar, para quem quer comercializar. Olha, para quem vai comercializar, o que eu vejo assim, como qualquer negócio, primeiro tem que gostar. Primeiro você tem que gostar de planta. Porque como qualquer atividade profissional que a gente faz. Verdade. Porque não adianta você acordar e falar assim, vou ter que trabalhar com isso. Tem que regar a planta. Tem que ficar regando, tem que ficar cuidando. Né? Então primeiro tem que gostar. Então o revendedor, quem vai começar, são muitos desafios mesmo. Primeiro ele tem que ter um mínimo assim de pensamento, sei lá, empreendedor. Né? Como qualquer negócio. Como qualquer negócio. Né? Tem que saber noções de administração, né? Tem que ter muito suor, tem que suar bastante, porque quem começa não é fácil. Tem que abrir a camisa, bater no peito e correr atrás. E é difícil mesmo. Então, mas primeiro eu acho que tem que gostar, segundo tem que ter uma boa administração, porque às vezes eu vejo clientes que ficam um pouco perdidos. Ficam perdidos porque falta, como posso falar,
tomar certas atitudes, né? Tanto de negócio, tipo assim, eu preciso parar de fazer isso e focar mais em outra atividade, né? Então, é mais ou menos isso. E saber naquilo que, qual que é o foco da pessoa. Se é vender na rua, por exemplo, vender na rua, tem clientes que vendem. Lógico. Só que vender na rua, você tem Na que feira se preocupar, livre, né? tem que se preocupar com licenças municipais e outras coisas. Né? Tem gente que quer ter uma loja, aí se for uma loja, aí realmente tem que pensar num ponto que é muito importante. Não adianta ser um ponto que ninguém passa na frente, ninguém vai ver. Tem que ser ponto comercial muito interessante, assim, bem movimentado. Né? Tem gente que quer trabalhar só com exposição. Né? Porém, essa pandemia mudou o jeito do pessoal trabalhar. Né? Antigamente, quer dizer, antigamente não, antes da pandemia as pessoas só participavam de feira. Tinha cliente que só participava de feira. Era só vir aqui, encher o carro, ter um bom contato, ia lá, vendia. E tem gente que agora só trabalha com internet, que não tem loja física. Então tem todo esse lado que a pessoa pode estar trabalhando. Tá? Então, mas não é fácil. Não é fácil. Como qualquer negócio não é fácil. Não é fácil. Primeiro é gostar e ter tudo na ponta do lápis. Né? E tem que ter na ponta do lápis, porque hoje as despesas são tão altas, porque se a pessoa não se atentar a analisar todo o custo, a pessoa pode estar tendo um prejuízo ali que não sabe. E no final de um longo tempo fala, nossa, por que está faltando tanto dinheiro? Na verdade está perdendo. Né? E agora... Porque a pessoa não consegue também formatar o preço ideal. Tem né? isso também. Tem isso também. Porque tem gente que consegue colocar uma margem menor. Consegue trabalhar com isso. Mas aí tem que trabalhar com volume. Agora, e tentar trabalhar com custo baixo. Agora, por exemplo, quem trabalha com pouca unidade vendida, aí tem que colocar uma margem maior. Né? E você tem algum exemplo de algum cliente seu de sucesso ou não sucesso? Só para, não precisa falar nome, lógico. Não, né? claro. Por exemplo, assim, semana passada não, essa semana mesmo, apareceu um cliente e ele trabalha de família. Trabalha só ele e a mãe. A mãe tem uma loja física e ele estava se lamentando, porque, nossa, minha mãe, tem que pagar aluguel de 3 mil reais por mês, não sei o que, ela não consegue. Na verdade, tem um lado emocional, porque essa pessoa trabalha já há 20 anos no mesmo ponto. Então tem aquele apego. Mas como empresário, não pode ter muito apego. Só com planta, né? Então, assim, a pessoa tem que sentar na mesa, escrever, falar assim, nossa despesa está isso. A gente não consegue ter o resultado. Está tendo prejuízo faz mês a mês. Nessa pandemia, esse apego emocional tem que deixar um pouco de lado, né? Tem que deixar de lado. Negócio são números. Verdade. São números. Então, isso, a pessoa que tem que prestar atenção e realmente avaliar, falar, desse jeito não está certo. Eu tenho que tomar uma atitude para melhorar essa venda ou diminuir a despesa. Na verdade, ele mesmo já fala, mas é difícil ele tomar essa atitude. Né? Isso são atitudes, Acontece, né? Isso é de cada pessoa. Agora, o outro lado que eu acho que é o mais difícil mesmo, né? Que é o produtor. Então, tem pessoas assim que falam, não, eu quero produzir, viver nessa natureza, no verde, esse outro lado, que é viver de produção. Essa é uma outra realidade. Sim, né? sim. Então, para quem quer começar agora com produção... Olha, o que a gente vê bastante, pessoal, tem muita gente que começa com uma coleção. Isso. Né? Começa com uma coleção. Dali vê que é interessante, começa a vender para amiga, começa a vender para amigo, né? Um amigo aquidófilo, né? Aí dali que surge um negócio. A gente vê muito negócio começando assim. Né? Então isso que é legal. A pessoa primeiro já está ali no meio, já entende das plantas. Tem um ponto, né? Que já, isso, né? já tem local, tem uma né? ideia de como é que funciona. E dali muita gente começa um negócio. Eu já vi muito caso assim. Agora,
para produtor, primeiro tem que estudar. Tem que estudar o mercado, aonde vai colocar o produto, porque não adianta você produzir e não ter aonde vender. Isso aí não tem lógica. Né? A pessoa tem que pensar em tudo. Né? Como é que se produz, o que vai ter que investir, porque investimento de orquídea não é barato. Porque não é como plantar, né, a sol pleno, né? Não é fazer um sistema simples, né, que às vezes não precisa nem irrigar. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tem tudo isso. Tem que pensar na parte da venda, como eu havia dito. E a parte também, porque a planta é uma planta viva. É igual a gente precisa se alimentar, precisa, né, tomar cuidado, né, com as pragas e doenças. Né? Então, assim, a orquídea, não só orquídea, mas qualquer flor, precisa ter cuidados diários. Para falar em praga e doença, se você viesse aqui há uns 5 meses atrás, né? Aí as folhas estavam com problema de ácaro, né? Isso, por exemplo, aqui, que faz parte, né? Faz parte. Parte. O ácaro, por exemplo, parece que é um prato cheio, né? Essa linha de cataceto, parece que ele adora isso. Parece que é. Então, assim, a vantagem é que ela cai as folhas, né? Antes do inverno ela já começa a cair as folhas, né? Então esse ciclo já se acaba. Hoje o que a gente tem feito é um trabalho muito mais natural. A gente está reduzindo a aplicação de agrotóxico, né? Estamos aplicando produtos mais naturais de combate, tanto que contratamos um agrônomo especializado nisso. Tá? Então ele está dando assistência. Então hoje eu percebo que as plantas estão mais bonitas, estão mais saudáveis. É claro que praga existe, né? Ainda mais uma coisa mais natural, como qualquer produção orgânica. Quem faz produção orgânica sabe o quanto é difícil controlar isso. Mas nossa meta futuro, quem sabe, é trabalhar com um selo orgânico. Né? Legal. Porque essa parte de trabalhar livre de agrotóxicos é importante para a gente que aplica, para a gente que trabalha e para o próprio consumidor que leva para dentro de casa. Verdade. Então por isso que até lembrei disso, né? Então a gente tem trabalhado com essa parte mais orgânica. Que legal. Isso é novidade, viu? Porque a gente não ouve nada, porque na hora que a pessoa adquire a planta, como não é comestível, então não tem ideia de qual produto que se usa, mas muita gente acaba usando muito defensivo na planta até chegar na casa. Né? Isso, assim, é um desafio. Por quê? Porque, principalmente na área de alimentos. Na área de alimentos, infelizmente, se usa muito agrotóxico. Ainda usa. Né? Na produção agrícola, realmente, tem empresas que realmente jogam pesado com isso. Né? Verdade. E acaba contaminando muito, né? Então esse é o nosso foco de estar mudando um pouco esse conceito. Que legal. Isso é bem novidade mesmo. Tá legal então. Uma coisa também que eu lembrei, que antigamente, assim, como em qualquer agricultura, né? Qualquer outro cultivador. Antigamente tinha meia dúzia plantando dendróbio, né? Como você plantava antes. E aí tinha um sucesso, aí o vizinho via, fala, nossa, ele está ganhando dinheiro com dendróbio, ia lá, cultivava dendróbio, porque era um produto razoavelmente fácil, né? Sim. Aí isso acontecia também, aí depois todo mundo plantava dendróbio, no seguinte o preço caía, aí não vendia nada, aí recuava, né? Isso é uma coisa que não acontece só com orquídea, como qualquer coisa. Como qualquer produto agrícola, né? Por exemplo, sei lá, o pessoal assistiu que mandioca tá dando dinheirão. Aí o que acontece? Vamos plantar mandioca. Vamos plantar. Então é um ciclo. Então o preço ele sobe, desce. A agricultura é isso. É isso também. Né? Né? Não então, só com... pelo que eu vejo assim dos seus produtos, por ter essa diversificação, aí você acho que não é tão afetado a isso também, né? Porque a gente tenta atender vários clientes diferentes, né? Então não é só... Por isso que quem trabalha com um produto ou com um fornecedor é muito arriscado. É muito arriscado. Muito arriscado. Dizem, né, que quem tem um não tem nenhum, né? Por quê? Porque se o fornecedor quebrar, ou se o seu cliente, você tem um cliente, o seu cliente quebrar, acabou o negócio. Se ele cresce, cresce junto. Se quebra junto. A minha vantagem é que eu tenho, são clientes pequenos, claro que tem clientes grandes também,
mas a maioria são clientes pequenos. Então, se um de repente falhar, né, os outros ainda mantém. Né? Tá. Então tá. Então é isso aí. Então, obrigada por receber a gente. É um prazer todo nosso. Eu fico feliz em participar, né? Então. E espero que as pessoas também, né, possam conhecer mais a orquídea, possam se apaixonar mais por orquídea. Né? E entender, né, que assim, atrás de toda a planta que é comercializado, né, que vocês compram pela internet, pelo site, que agora assim não é tão pessoal assim, que tudo tem uma história, né? Sim. Não é alguma coisa que você pegou do mato, porque muita gente acha isso, né? Pegou do mato, põe no vaso e enviou. Então tá enraizado, não. Mas isso é uma coisa que eu vou falar, né, que assim, hoje ainda existem pessoas que retiram do mato, né? Assim, eu sou um pouco contra disso, né? Porque se a pessoa retirar do mato, mas de forma sustentável, ele está cultivando, né? Isso, assim. Aí ainda dá para de repente ele conseguir manter a espécie, né? Eu acho válido. Agora, o que tem muita gente que faz faz aquela extração, né, total. E não sobra nada lá. É a mesma coisa que na floresta, né? Eu também sou contra o desmatamento. Mas se for um desmatamento de regiões controladas, né? Eu vou cortar essa árvore que está no tamanho certo e preservar as outras, é uma coisa. Eu sou um pouco mais favorável, né? Fazer um manejo sustentável. Tá? Então, o triste é isso, que as pessoas ainda retiram muito da mata de forma muito agressiva mesmo e acaba não tendo mais na natureza. Então, assim, todo esse trabalho que a gente faz, né, é um trabalho aqui da nossa empresa, é um trabalho com produtos de laboratório, né? São melhoramentos genéticos. De muitos anos já adaptados, né? A orquídea é uma planta que demora muito para crescer. E mesmo assim, acontece o risco assim, de você produzir alguma coisa e no laboratório misturar e quando sai, coloca na bandeja, a gente não consegue diferenciar. Então, uma coisa que o Mauro sempre tem assim, preocupação é essa, né? É esperar algum lote que ele não confia, esperar florir para falar assim, não, realmente essa pode levar que essa eu garanto que vai ser isso. Então, são um dos poucos que ainda consegue assim ter essa paciência e essa assim, sabedoria ou credibilidade, né, de ter o produto, um bom produto, né? É claro que a parte de produção é muita informação, né? Para quem está assistindo, é muita coisa para assimilar, né? A gente não falou nada técnico, né, da parte produtiva. Né? É claro que a Érica já deve ter feito muitos vídeos em relação a isso, né? Como cultivar, como cuidar de certas plantas, né? Então, é legal assim que você que está assistindo, que isso começa a criar uma paixão, né? Porque é gostoso a orquídea. Né? Como no início eu falei, eu sou formado em uma outra área, porém eu me apaixonei com isso. Porque eu adoro isso. Eu gosto de ser empresário, eu gosto de orquídea. É muito desafiante, sabe? Cada dia é uma coisa diferente. E muitas amizades também. Isso, muitas amizades. Graças também a esse trabalho, né? Já pude conhecer muitos países, né, pelo mundo. Então, não só passeio, mas também para conhecer um pouco de orquídeas, né? Porque é muito interessante. Cada lugar que você vai é uma coisa diferente, né? Então, eu espero que quem está assistindo goste. Mas tá bom, então. Era essa mais a intenção mesmo, mostrar mais uma família, né? Uma estrutura toda por trás de uma simples planta, né? Que entra na sua casa. Sim. Tá bom? Obrigada, viu, Mauro? Eu que agradeço. Foi um prazer. Tá bom, então.